Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do horário que você está chegando nessa leitura. Para quem está chegando agora, seja bem-vindos, bem-vindas. Meu nome é Kelly, aqui é Tarô Intuição e Espiritualidade. Esse canal é voltado para leituras terapêuticas, de aconselhamento, de direcionamento e de alertas para o coletivo do canal. Necessitando, sentindo de uma leitura na sua energia, meu WhatsApp de contato está na descrição do vídeo. Trabalho também com mapas astrais, também faço reiki à distância, sou formada em terapia holística, eu sou sacerdotisa de Umbanda. Só um minuto. Prontinho, era o motoqueiro trazendo vela. Bom, essa leitura também serve para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter no seu mapa. Lembrando, são leituras atemporais. Minhas leituras são intuitivas e canalizadas. Ela não irá ressoar com todo mundo. Não ressoou com você? Tá tudo bem, solta pro universo. Lembrando que tarô, ele é energia. Uma outra reflexão que eu gostaria de deixar para vocês, um pensamento. Entendam, tarô, ele vem na intenção de te auxiliar a clarificar os seus momentos, as suas situações. E ele pede para que você, depois da leitura, sente com seu café, ou com seu suco, ou com seu chá, e reflita sobre a leitura, porque ele quer direcionar você para aquilo que você precisa, ele quer te dar um alerta, ele traz para você reflexões. O tarô, ele sozinho, ele não irá fazer nada. Tem muita gente que chega nas leituras e ouvem as leituras por ouvir, entendeu? Aquela leitura, quando ela bate, ela vai de encontro com aquilo que você está passando, necessitando, é porque ela tem um direcionamento de trazer para você mensagens para fazer mudanças, transformações na sua vida. Entenda que o tarô sozinho, ele não transforma nada, tá? Ele não transforma nada. Então, quem busca o oráculo, seja ele o tarô, seja ele búzios, seja ele qualquer tipo de oráculo, até quando a gente vai num centro religioso, por exemplo, onde há incorporações de espíritos, por exemplo, que nem no meu, lá a gente trabalha com Umbanda, o médium incorporado, ele vira um oráculo, entendeu? Porque o espírito tá ali, ele tá aconselhando, direcionando, alertando, livrando, porque um alerta é um livramento, tá bom? Um conselho sobre uma situação de divórcio, de separação, em relação à amizade, em relação à família, para você pensar, refletir diante daquela situação, diante daquilo que o tarô fala para você tomar a melhor atitude, tomar a melhor decisão, tá? Quando o tarô também fala diretamente com você sobre o que você precisa mudar, porque nem sempre é sobre o externo. Na maioria das vezes a espiritualidade, ela vem falar sobre o interno. O externo só muda quando nós mudamos internamente. E aí a gente consegue olhar as mudanças à nossa volta. Porque quando a gente muda, automaticamente o nosso entorno muda, tá? Às vezes a gente fica querendo que o outro muda, mas a gente não quer mudar nada na gente. Então quem busca o oráculo, seja ele qual for, está buscando porque quer mudança. Não faz sentido buscar um direcionamento com qualquer tipo de oráculo se você vai permanecer da mesma forma, tá?
Eu falo isso porque eu sou sacerdotisa, eu direciono pessoas não através do oráculo aqui, tarô. Eu direciono pessoas na vida e como foi para mim na minha espiritualidade ela, ela teve um posicionamento de requerer de mim mudanças internas de postura, de pensamentos, de comportamentos. A espiritualidade, ela também vai chegar a você de uma forma que ela também vai pedir para que você vai requerer de você mudanças internas. É o tal da reforma íntima diária, né? A gente não faz reforma íntima a cada 2, 3 anos, não, ou cada 5 anos. A gente faz reformas íntimas diariamente, né? Então, o externo muda quando o nosso interno muda, né? O nosso entorno vai mudar quando a gente mudar por dentro. Quando você aprende a dizer não, quando você aprende a pôr limites, tudo muda, tudo caminha por outro caminho. Quando você se valoriza, né? Quando você se descobre qual é o teu valor, tudo muda, né? As pessoas mudam. Quando você diz não, você vai descobrir quem são as pessoas que estão ao seu lado, que realmente estão com você, não pela sua utilidade, mas sim porque querem estar com você. Quando você aprende a dizer não. Então o tarô, ele mostra tudo isso pra gente. Ele nos liberta, mas desde que a gente esteja disposto a essa libertação, porque tem gente que não quer se libertar. Tem gente que quer saber se o marido tá traindo, ou a esposa tá traindo, ou se o amigo é falso, o amigo é falsa, se tá sendo apunhalado dentro do trabalho, mas não faz nada para mudar isso, quer saber só por saber, é curiosidade. E aí não existe função, ou não existe função, né, nisso com o tarô, tá? Bom, vamos lá. Mesa aberta para o signo de Escorpião. Lembrando, pessoal de Escorpião, o oposto complementar do seu signo é Touro. Também você pode procurar no seu mapa astral aonde que Escorpião, que casa Escorpião está presente, tá? Falando para vocês, eu trabalho com mapa astral. Precisando, gente, me chama no WhatsApp e eu falo para vocês sobre os meus serviços, tá bom? Então vamos lá. Mesa aberta para o signo de Escorpião. Licença aos mentores de luz. Peço licença à sua espiritualidade. Ela venha falar com o coletivo de Escorpião. Lembrando que eu posso estar falando diretamente com você ou com alguém na sua energia. Também posso falar, se você não for do signo de Escorpião e estiver aqui dando uma bisbilhotada, assim posso dizer, saiba que eu posso estar falando diretamente com você. As leituras, elas podem estar espelhadas, tá? Mesa aberta para o signo de Escorpião. Vamos lá. Uma energia, por favor, tarô. Salve as suas forças. Optiauriô, salve o povo cigano. Salve o povo cigano. Salve o povo cigano. Salve o povo cigano. Caiu aqui pra mim a roda da fortuna. Mais uma energia, por favor. O julgamento. Temos uma energia de libertação aqui, de transformação. Então, tô vendo que a roda da fortuna vai girar aqui no sentido de trazer transformação, de trazer libertação aqui, ó. A gente estava falando agora há pouco de transformação e o tarô tá trazendo aí já essa energia de transformação. A outra energia aqui é o sacerdote. O sacerdote é o sábio, né? Fala sobre a espiritualidade,
tá? Tem uma energia espiritual aqui. Então, eu posso estar falando com um escorpião que tem uma forte ligação com a espiritualidade, tá? Também posso estar falando aqui sobre sabedoria, né? Sobre buscar, né? Alcançar aí um grau de sabedoria. A lua, vamos ver se a lua está falando aqui com a gente sobre ciclos, fases, ou se a lua está falando sobre coisas ocultas. Quero mais uma energia, tarô, por favor. A carta da torre. Bom, nós vamos falar sobre espiritualidade mesmo aqui, tá? E a carta da torre, ela também traz essa energia de liberdade, de o mundo, a estrela, a justiça, a imperatriz, a morte, a temperança, a sacerdotisa e o sol. Eu sinto bastante aqui que a leitura ela vai falar sobre uma libertação aqui, e é uma libertação espiritual mesmo aqui, tá? Algo espiritual aqui, que a espiritualidade vai libertar alguém aqui. A roda gira, né? Alguém sai de um sofrimento, tá? Alguém vai buscar, tá buscando, né? A felicidade, né? Nesse sentido, alguém tá buscando aqui se encontrar. Bom, sacerdotisa saiu aqui, nós temos o sacerdote, nós temos um casal aqui, né? Nós temos o sacerdote e temos a sacerdotisa. O que mais, tarô? Rei de paus. Um 7 de ouros. Tenho o pendurado. Eu tenho a carta da força invertida. Eu tenho 5 de ouros no fundo do deck. Vamos lá.
Bom, já sabendo aqui que nós podemos falar sobre um casal aqui, tá? Podemos estar falando aqui de um homem e uma mulher, ou podemos estar falando de dois homens, ou podemos estar falando de duas mulheres, tá? O tarô energia, ele não classifica em algumas situações questão de gênero aqui sobre casais, tá? Então, casal pode ser um homem e uma mulher, sim, mas pode ser um casal masculino e um casal feminino também, tá? Então, aqui eu sinto que vem uma libertação mesmo, tá? Carta da Torre e a carta do sacerdote, os dois na mesma linha, mais a carta da Lua, me fala muito sobre isso. Me fala sobre uma libertação aqui, talvez espiritual, tá? Aqui o tarô ele tá, porque como eu tenho bastante, eu tenho algumas cartas aqui de ouros, me traz aqui uma situação que possa envolver o financeiro de um casal aqui, tá? Aqui alguém tá precisando olhar uma situação por um outro, por um outro olhar. Aqui tem alguém talvez se sentindo talvez de mãos e de pés amarrados aqui, como se não estivesse caminhando. A sensação que eu tenho é essa, como se alguém se sentisse que alguém não tá caminhando. Porque a carta do Rei de Paus ele é um líder nato, né? É alguém que nasceu para liderar. É alguém de postura, alguém de frente de batalha. Então, a gente pode estar aqui falando de um casal que esteja passando por situações difíceis aqui, complicadas em relação a essa questão financeira. Posso estar falando aqui também com pessoal aqui, um coletivo de escorpião aqui que talvez possa ter passado por algum processo de espiritual aqui, tá? Energético aqui, que possa ter, de alguma forma, ter trazido algum tipo de ruína financeira aqui, tá? Aqui eu digo, a força invertida para mim além de ser alguém que suplicou muito a espiritualidade por respostas, estava fazendo muita força, tá? Mas pode ser alguém que se cansou, tá? Pode ser alguém que tenha se cansado.
sacerdote e sacerdotisa são um casal aqui de sábios. Mas olha só que engraçado, né? É o Sol e a Lua. Tá vendo? É o Sol e a Lua. Aqui eu sinto uma energia de pessoas que ajudam um ao outro a trabalhar, um iluminando o outro, né? Um ajudando o outro aqui. É uma parceria. A Lua precisa de iluminação do Sol, né? A Lua não tem luz própria. Não no sentido, não entenda, não interprete como questão de autoestima, não. Mas é como se um necessitasse do outro. Trabalham em conjunto, né? Ela recebe iluminação, a sacerdotisa, ela recebe iluminação do sol para poder iluminar a noite, enquanto ele, né, faz um papel, quando ele entra no seu período de descanso, vamos te dizer assim. É um trabalho em conjunto, né? Enquanto você descansa, eu trabalho e vice-versa. Mas eu sinto aqui como se tivesse uma energia que tentasse atrapalhar esse trabalho em conjunto aqui. Tá? E é algo que me mostra que está trabalhando, é como se eu sentisse que essa energia, ela trabalha às escondidas, tá? A gente costuma dizer que as pessoas praticam inúmeros trabalhos de energéticos, principalmente à noite, que é quando a gente está em repouso, tá? É quando a gente está em repouso e a gente, vamos dizer assim, entra num estado de dormência, no sentido de descanso mesmo, né? Aquele momento que você não vai se preocupar com isso. Por isso que eu estou falando assim, ó, é uma energia que trabalha às escondidas, né? Como se diz assim, usar aquele trabalha na calada da noite aqui. Porque tem um julgamento aqui, tem uma libertação aqui. Alguém tá querendo tirar a confiança, tá? Alguém tá querendo tirar a confiança de alguém, tá? É como se essa força aqui invertida, ela criasse um bloqueio na energia de transformação, tá? Que a carta do julgamento, ela fala sobre libertação. É transformação, tá? Alguém que também possa estar com
passando por um processo, por exemplo, de finalização e não consiga deixar e não consiga se libertar, tá, do passado. Pessoas que tenham dificuldades talvez de superar traumas, tá? Então esse bloqueio energético aqui que eu sinto, que eu vejo, pode estar ligado a processos do passado até que você transfere para esse relacionamento teu atual, alguma coisa mal resolvida. Então, ou você passou alguma coisa complicada com um ex-parceiro, uma ex-parceira, e agora, nesse novo relacionamento, você está com dificuldade, achando que vai passar por essas situações novamente, tá? Aqui o tarot pede para você ver as coisas por um outro olhar, tá? Porque tem prosperidade aqui. Existe iluminação, existe aqui algo abundante que vem na sua direção, depois que você se libertar dessas amarras, desses bloqueios aqui, tá? Esses ciclos que a espiritualidade está falando aqui para mim, não é rompimento assim, eu vou finalizar com meu parceiro, não, com a minha parceira, não é sobre isso. Eu vou sair desse emprego? Não, pode ser? Pode, mas não vejo isso. Aqui eu vejo sobre encerramentos de pensamentos, de posturas, de conceitos aqui. Como assim? Eu vou dar um exemplo. Não é porque vou colocar aqui no relacionamento. Não é porque no relacionamento anterior você foi roubado que nesse relacionamento novo você vai ser roubado. Ou porque o seu relacionamento anterior a pessoa não te respeitava, que nesse agora a pessoa não irá te respeitar. Aqui há necessidade de você romper com esses traumas de coisas que você viveu no passado, tá? A necessidade de você romper com traumas de coisas vividas no passado. Ou, por exemplo, você viu que no relacionamento em que você conviveu, por exemplo, de pai e mãe, onde havia muita briga, muita discussão, muito desentendimento, existiam até, por exemplo, traição, e você acredita que você vai viver a mesma coisa, tá? A gente não passa por trauma só de coisas diretamente com a gente. Tem situações indiretas também que causam traumas na gente, tá? A ausência de algo ou de alguém no passado pode trazer uma situação de você achar que você vai passar por isso no presente, né? No futuro. Então tem uma situação aqui nesse sentido, pedindo para você olhar as coisas com outro olhar. E tá pedindo aqui, é como se você precisasse se curar. Talvez esse novo emprego, talvez esse relacionamento, né? Esse emprego, esse relacionamento, esse ciclo de amigos, trouxesse para você uma visão diferente do que você já viveu no passado, tá? Aqui não é rompimento no sentido literal, vou romper com uma amizade, vou romper com um relacionamento, vou romper com a família, mas você pode romper. O rompimento aqui é no sentido do que coisas lá atrás te fizeram mal. É abandono, é entender que o que você passou lá atrás passou, tá? E você não precisa passar isso novamente. Ou você não vai passar isso novamente. Aqui tem uma libertação de medos aqui.
Eu sinto uma energia de medos, assim, tá? De que as coisas que você não alcance a tão felicidade que você busca, tá? Eu sinto bem essa energia aqui. Calma, vamos lá. A conjectura. Ou hierárquica invertido. A torre no bloqueio. No desafio, é alguém que está aqui de uma certa forma com dificuldades. O bloqueio, o desafio é alguém que se encontra em dificuldades de deixar algo ir embora. E aí, como eu falei, eu sinto aqui muita questão até de um comportamento, de um pensamento, de um conceito aqui. Ou, por exemplo, assim, minha família sempre viveu situações de necessidade e eu vou viver também. Isso é um preconceito aqui, tá? São crenças, na verdade, crenças que te limitam, tá? E aí você não consegue enxergar as coisas por um outro olhar. Perdão. O pendurado, ele pede por isso, tá? Ele pede para que você olhe as coisas por um outro prisma, que você enxergue as coisas por uma outra ótica, tá? É como se revirasse você do avesso para que você enxergasse as coisas de uma outra forma. A solidão. E o lavrador, ó, saiu invertido aqui. Fundo do deck, a magnificência, o desassossego, o desconsolo, a tecelã, pensamento, testemunho inesperado, o mago, perplexidade. Gente, tem um coletivo de escorpião aqui. Tem algumas pessoas aqui que podem estar passando por um período podem estar deprimidos, tá? Eu sinto uma energia bem forte de tristeza aqui, tá? E aí quando a gente perde um pouco da esperança das coisas, a gente entra num estado de tristeza. Ou quando a gente começa a enxergar, porque aqui tem a energia do pensamento, né? Começa a visualizar, começa a pensar muito nos obstáculos, tá? Começa a colocar dificuldades. Às vezes as dificuldades elas nem estejam presentes, mas começa a entrar numa energia de dificuldade. Se eu não me engano, a gente tá numa lua minguante, se eu não estiver errado. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. E se a gente estiver na lua minguante, a gente entra nesse período mesmo, tá?
mais introspectivo. Não, até que não, mas tem essa energia. Nós estamos numa lua. Nós estamos entrando aí, acho que numa lua crescente. Não, isso mesmo, ó, nós estamos numa lua minguante, nós estamos entrando, tá? Numa lua crescente, vamos entrar numa lua crescente, né? Nós estamos saindo da lua minguante, entrando na lua crescente. É isso mesmo, essa energia que eu senti, tá? A lua minguante traz muito isso, um período de introspecção. As pessoas ficam um pouco mais sensíveis, tem pessoas que entram no estado de choro, tá? Então temos que tomar cuidado com essas energias, porque é uma energia de alguém que, de uma certa forma, se auto-sabota, tá? A pessoa mesmo cria obstáculos, cria empecilho. A conjectura me traz, eu nem olho para o nome, mas eu olho a figura de alguém que está com um pé para dentro e um pé para fora. Eu costumo falar que isso aqui é o tal do em cima do muro, sabe? Não sabe o que faz, não sabe para onde vai, não sabe que decisão toma, tá? É como se a pessoa ficasse esperando ver o que acontece. Aqui eu sinto que o homem desse casal aqui pode ser um relacionamento que o homem desse casal esteja passando por esse período de falta de fé ou falta de esperança aqui. Mas o que o tarô vem trazendo é que existe uma mudança aqui. Mas assim, você precisa querer essas mudanças e precisa se abrir para essas mudanças, tá? Porque senão elas não acontecem. Senão, por mais que a espiritualidade ela faça um movimento para que você alcance essas mudanças, se você entra nesse estado de dormência, né? Você não se abre para o novo. É bem isso mesmo que eu vi aqui, ó. É a carta do hierarca, hierarca. Eu sempre falo errado. Traz essa energia, tá? De necessidade de quebra de regra, tá? Aqui tem alguém questionando, porque aqui é um rei, ó, e ele caiu bem embaixo do rei de paus. O rei de paus, ele é líder por natureza. É alguém que tem autoconfiança, é alguém que tem criatividade, que tem ambição, tá? Ele é confiante, ele inspira os outros, tá? A buscar novos desafios, novos projetos, mas o hierarca fala para mim que esse rei de paus aqui tá passando por um processo de questionamento da sua própria autoridade, do seu próprio desempenho, tá? Tá até no momento
num período até rebelde, tá? É alguém que tá precisando se desafiar aqui. É alguém que tá precisando se desafiar. É alguém que alguém que precisasse de desafios, tá? É alguém que necessita buscar autenticidade, tá? Alguém que tá passando por vários conflitos, e conflitos existenciais mesmo, tá? Conflitos existenciais. É alguém que tá aqui colocando a sua postura aqui. Por isso que eu falo que eu vi que era um casal aqui, porque é um casal onde o homem tá passando por esse processo. Então, seu parceiro, né, o seu marido, o seu noivo, o seu namorado, tá aqui, pode estar passando por esse processo. E tem alguém aqui que tá deprimido aqui, tá se subjugando aqui, tá? Tem alguém aqui passando por dificuldades financeiras, onde ele não se sente o provedor, tá? Onde ele não se sente o provedor, tá? Lembrando que essas leituras, elas podem estar espelhadas, tá, gente? Eu posso estar falando de alguém aí na sua energia. Então, se você não é casado, pode ser um pai aqui, né? Se você não é casado, mora com o pai e com a mãe, pode ser o seu pai passando por esse período, tá? Principalmente homens depois de uma certa idade, acham que no momento até de transição, né? Precisando passar por uma transição de carreira, não consegue se sentir estimulado, né? Ou às vezes é alguém que acha que não supre mais a necessidade da família aqui, tá? Mas aqui existe uma necessidade de transformação de pensamento, tá? Necessidade de transformações de pensamento. Aqui alguém que está necessitando, tá? Precisa explorar novas oportunidades. Tem alguém aqui que precisa se arriscar para de novo sentir aquele friozinho na barriga, tá? Antes de eu começar a ler o tarô, eu estava meditando e veio uma frase para mim assim, do meu mentor. E foi uma frase foi uma coisa que o meu mentor disse para mim no começo da minha caminhada espiritual. Quando eu disse para ele assim que eu achava que eu não estava pronta para esse caminho, né? Mas eu sempre questionava ele, que eu falava que eu queria desbravar coisas que me dessem, né, o friozinho na barriga e tal, tudo mais. E eu estava muito com medo dessa nova jornada, né? Ao mesmo tempo que eu me entusiasmei, porque aquilo me trazia desafios, ao mesmo tempo ficava um pouco com medo, né? E ele me trouxe uma frase que ele falou muito assim pra mim, assim, olha, coloque os pés que eu te dou o chão. Onde ele disse pra mim que eu precisava ter um ato de fé, que eu precisava ter um ato de fé, né? Que eu precisava confiar e encarar esse novo desafio.
E aqui é alguém que está precisando encarar novos desafios. É alguém que precisa explorar outras oportunidades, outros caminhos, outros trabalhos, tá? Mas eu sinto bastante aqui que tem um homem aqui num casal aqui, talvez porque às vezes tem homens que não ouvem leituras de tarô, né? Então, talvez você, mulher, venha a estar assistindo essa leitura e fale aqui do teu esposo, do teu companheiro, tá? Ou venha falar do seu pai, por exemplo, tá? Mas é alguém que eu sinto aqui que é alguém que precisa se sentir vivo, mas precisa olhar as coisas por um outro aspecto, porque aqui fala muito da questão financeira, tá? Aqui fala de ruir certos padrões antigos, pensamentos antigos, parar de se limitar. Aqui existe muito forte. Eu falei com um grupo no comecinho da leitura, que era sobre outra coisa, que já é um outro grupo aqui, mas é alguém aqui que precisa quebrar crenças limitantes. E o que seriam essas crenças limitantes? Coisas que limitam o seu progresso, o seu desenvolvimento. Logo, nós começamos a entrar numa lua crescente. A lua crescente é uma lua que traz um movimento de expansão. Agora, dia 25, nós entramos num portal. Esse mês de julho, nós tivemos 3 portais. Nós tivemos um portal dia 7/7, depois nós tivemos um outro portal dia 16/7, que 1 mais 6 dá 7. E nós vamos ter agora daqui 3 dias um outro portal, dia 25/7, que também 2 mais 5 é 7. É a energia do carro, é a energia do movimento, tá? É a energia de ir em busca das coisas, é uma energia de se levantar. Só que nós estamos hoje, no dia de hoje, numa lua minguante, que traz essa energia de introspecção, que a gente fica um pouco deprimido, às vezes a gente fica tristonho, a gente fica um pouco sem esperança, fica sem acreditar que possa haver um caminho diferente pra gente, que a gente possa realizar os nossos sonhos. A gente começa se achando, vem essa energia, e tem uma energia de apego a crenças antigas, a padrões antigos, a coisas que nem se enquadram mais. Tudo na vida se renova, tá? Eu costumo dizer que o fundamento, ele nunca se perde, mas ele se renova. A base sempre é a mesma, mas a gente renova a base. A gente cria outras coisas em cima da base, né? Em cima disso, tá? Então, assim, existe aqui uma situação de quebra de rótulos, tá? Alguém que se rotula incapaz e alguém que precisa descobrir forças dentro de si aqui, buscar uma novidade, buscar outra coisa. Ai, mas nessa altura do campeonato eu vou fazer, eu não sei mais se eu consigo uma carreira nova. Claro que consegue, gente, pelo amor de Deus. Tudo é possível, aquele que crê, aquele que busca, estuda, busca. Às vezes a tua empresa, nos tempos atuais, está passando por um processo difícil que não está mais rendendo e você está se vendo num ponto de ter que fechar as portas. E aqui o tarot tá falando assim para você se inovar, vai buscar outra coisa, se arrisca, um ato de fé, coloque os pés e a espiritualidade te dará o chão, porque aqui eu tô falando com escorpiões que buscam na espiritualidade a sua força, tá? Tem muitas cartas espirituais aqui, a carta do sacerdote, da sacerdotisa. Eu posso estar falando com um casal que tem muita fé.
Mas não é porque vocês têm muita fé que vocês não vão passar por momentos que abalam, tá? Que vocês não sentem tristeza, que vocês não passam por dificuldade. Tem momentos que até quem tem muita fé passa por situações para ver se essa fé é firme, tá? Para ver se essa fé é firme. E fé em você, tá? Fé que você pode, que você consegue, tá? Porque existe um movimento aqui de mudança. Existe aqui um movimento de mudança, de libertação, de você se libertar, tá? De coisas que em momentos de dificuldades você traz para o seu presente, coisas do passado, situações. Ai, o meu pai faliu, eu vou falir também. A minha mãe não foi feliz no amor, eu também não vou ser feliz no amor. Ah, meu pai e minha mãe não teve oportunidade de estudar, eu também não vou ter essa oportunidade. Nossa, já tô velho para isso, já tô velha para isso. Não, não tem nada disso, gente. Todo tempo é tempo, tá? Todo tempo é tempo. Talvez você esteja mais maduro, porque aqui para mim pode falar de um casal mais maduro aqui, né? Na casa aí dos seus 40, 45 anos, até um pouquinho mais, que acha que já tá na idade de ficar quieto. Não, não tá na idade de ficar quieto, não. Tá na idade de viver. Desde que tenha saúde para tal coisa, tá na hora de estudar, se necessário for. Eu fui prestar Enem, eu já tava com 40 anos quando eu fui prestar Enem para fazer uma faculdade. E eu consegui nota depois de 20 anos sem nem pegar num livro. É que eu sou uma pessoa muito curiosa, eu tô lendo sempre bastante as coisas, eu gosto sou sagitariana, né? Então, sou curiosa, gosto de aprender, porque eu também gosto de ensinar e tal tudo. E eu tô passando por transição de carreira, tá? E eu estou passando por transição de carreira. É fácil? Não é fácil. Mas, se a gente não se empenhar, se a gente não buscar por aquele friozinho na barriga, e eu sou uma pessoa, por exemplo, que preciso ter estímulos, eu preciso ter propósitos, eu preciso estar sempre em movimento. E é o que esse mês de julho tá pedindo. Nós estamos na última semana, bem dizer, de julho, aí faltando aí 10 dias para terminar julho. A energia desse mês pede movimento. Pede movimento. Então se movimenta, porque você é capaz sim, tá? Para de se colocar para baixo. Para de se colocar para baixo. Você é capaz sim. Tá na hora de renovar. Tá na hora de você explorar, tá? Tá na hora de você se desafiar. Bom, pessoal do Escorpião, é isso que eu tenho para vocês. Eu peço que vocês curtam, comentem, compartilhem. Faça essa troca com a espiritualidade. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para que você fique sabendo das próximas leituras. Precisando, sentindo, eu trabalho com consultoria terapêutica, tá? Precisando de ajuda nesse sentido aqui, estou à disposição. Meu WhatsApp tá no link. Vai estar um link aqui com o meu WhatsApp na descrição do vídeo e também tem na bio do meu canal. O meu trabalho é voltado espiritualmente, aí para ajudar as pessoas aí espiritualmente, tá? Precisando, eu estou aqui às ordens de vocês. Escorpião, boa sorte, a gente se vê logo.